verdadeiras. Pessoas que têm o princípio do inferno, elas sempre querem o seu mal. Elas sempre desejam viver e te ver completamente destruída. Se eu observar, nós temos até parentes assim, que quando você conquista algo, fica até assim, você não merecia não, mas está bom, né? Por que eles fazem isso? Porque existe um espírito, fala comigo, existe um espírito que não é o de Cristo. O espírito de Cristo é o espírito que se alegra, o espírito que é restauração, o espírito que é manifestação de poder. Então o mundo não tem nada para você. E naquela reunião, na sinagoga, Jesus tinha um objetivo muito claro, de liberar milagres. Mas só que em vez das pessoas ficarem felizes com o que Jesus ia fazer, eles estavam planejando, se Jesus curar, ou seja, se Jesus abençoar alguém, se Jesus liberar um milagre, se Jesus liberar poder, nós vamos prendê-lo, nós vamos acusá-lo, nós vamos acusar ele, nós vamos destruir ele, a reputação de Jesus. Afinal, não podemos trabalhar de sábado. Então o povo não estava preocupado com os fariseus não estavam preocupados com a necessidade que existia no povo de Israel. Eles estavam um pouco se lixando se alguém estava doente ou não, se alguém estava miserável ou não. O que eles queriam é destruir Jesus. Deixa eu te falar algo, não existe nada no mundo que te interessa. E as pessoas do mundo, quando eu falo mundo, esse sistema mundano, às vezes as pessoas, até seu pai, sua mãe, seus tios, são pessoas que você ama, eu sei disso. Mas só que entenda, se eles não estão em Cristo, de alguma forma o diabo quer roubar e destruir você através deles. E aqui Jesus entrou num ambiente muito hostil. Pensa comigo, você chegar num lugar que não é bem-vindo. Você chegar num lugar para pregar o evangelho de um lugar que você não é bem visto. As pessoas querem você longe. Esse era o cenário onde Jesus estava ali. Então havia um homem, só para te contextualizar na história, com a mão mirrada, ressequida, mão direita. E ele estava num canto, encostado, participando, porque provavelmente ele era um judeu que era religioso e que gostava da palavra de Deus. É alguém que queria fazer a coisa certa. É alguém que queria responder ao chamado. É alguém que queria agradar a Deus. Existem muitas pessoas no mundo que querem agradar a Deus. Existem muitas pessoas que falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Então as pessoas, elas têm um desejo de serem boas, mas elas usam a caridade para isso. Elas usam a sopinha da madrugada para aquilo. Elas usam, às vezes, uma esmola no farol para isso. E eles se sentem tão bem, porque afinal, estou fazendo caridade, estou agradando a Deus. Não que isso não agrada o Senhor. Mas só que Deus quer muito mais de você e de mim do que isso. E o mundo se satisfaz com isso. E quando você fala que isso não é suficiente para eles, para agradar o Senhor, eles ficam revoltados. E você acaba se tornando inimigos deles. Igual Jesus estava no meio desse povo. Então esse homem, voltando para a história, ele estava com a mão ressequida no cantinho, escutando. E ali, as pessoas estavam esperando Jesus chegar, com o único objetivo: ele vai vir aqui, tem esse homem com a mão ressequida, vamos acumular um monte de gente aqui, os fariseus, e vamos observar se Jesus vai curar. O desejo deles não era ter a experiência do milagre. O desejo deles era fazer mal para Jesus. Eu fico pensando assim, o nível de maldade que existe no mundo. A maldade é tão grande, a ponto da inveja ou qualquer outro sentimento contrário à palavra de Deus se manifestar com o objetivo único: destruir. Então esse é o mundo. Você não pode esperar nada mais do que o mundo, do que isso do mundo. Eu fico um pouco indignado ainda, me desculpe o que eu vou te falar aqui, é quando ainda você, cristão da nova aliança, do evangelho da graça, ainda deseja viver coisas no mundo. Você deseja a prosperidade do mundo, você deseja o estilo de vida do mundo, você tem práticas mundanas. Quando você faz isso, você se torna como um desses, porque Deus te escolheu para algo muito mais infinito, muito mais poderoso, muito mais elevado. Fala para o seu irmão, você é filho de Deus.
E como filho de Deus, não existe nada no mundo que tenha a ver no reino. Não existe nada neste mundo que vai se comparar com o que você vai viver na eternidade. Hoje eu confesso, o dinheiro que o mundo tem não me interessa. Eu quero o dinheiro que vem dos céus. Pastor, mas não tem dinheiro dos céus. Entenda, o céu vai tocar e vai trazer a mim. Eu não vou mais buscar as coisas do mundo. O problema é que você e eu, muitas vezes, buscamos as coisas do mundo, queremos os relacionamentos do mundo, queremos se comportar como o mundo, queremos os bens do mundo. Isso não faz bem para você e nem para a sua vida espiritual. Isso vai destruir você. E Jesus estava aqui ensinando isso. Estava no meio de pessoas mundanas, pessoas que queriam mal, pessoas ricas, pessoas bem posicionadas na sociedade, pessoas com conhecimento, pessoas que tinham um grupinho deles, mas com o único objetivo: destruir cristianismo, destruir Jesus. E você acha que lá no seu trabalho não vai ter perseguição? Você acha que lá na sua faculdade não vai ter perseguição? Vai ter. E aqui mostra claramente que não devemos valorizar esse ambiente. Não devemos dar valor, querer as coisas desse ambiente, porque isso não faz parte da sua vida. Fala para o seu irmão: você é cidadão do céu. O mundo quer usar as dificuldades das pessoas, e até mesmo as bênçãos, para acusar, destruir e impedir o avanço delas. É só você observar na sua vida, principalmente alguém que trabalha fora, alguém que tem uma empresa, alguém que tem posição de chefe. Quantas pessoas do mundo, tem até na igreja infelizmente, mas do mundo desejam o seu mal para tomar a sua posição. Quantas pessoas invejam o seu casamento, invejam a sua família, invejam a sua profissão. Isso se chama mundo, isso não me abala. Tem pessoas que, eu já sei disso, que ficam mal por ser pastor. Eu falei assim: como assim ser pastor? Que profissão de michuruca. Eu falei: não é profissão. Eu estava fechando, roubaram meu carro há um mês atrás, né? Eu estava fechando outra compra. Aí a mulher perguntou assim para mim: qual a sua profissão? Eu falei assim: pastor. Não, sua profissão. Eu falei: não, sou pastor. Não, pastor não é profissão. Eu falei assim: na verdade, pastor não é profissão, pastor é um ministério. Mas para você entender, eu trabalho isso de segunda a segunda, das 6 da manhã às 11 da noite, todos os dias, como pastor. Eu atendo pessoas, eu prego a palavra, eu ensino. Então, para você entender, isso para mim é uma profissão. Isso para você é uma profissão, mas para mim é um chamado. Então, se você não entender que é chamado, que é o seu caso, você não vai ter. Eu estou te falando, isso é minha profissão. Ah, mas não tem aqui no meu cadastro. Então, colocar outros, então. Qualquer coisa aí. Mas eu sou pastor. Além de pastor, eu sou financeiro da igreja. Mas eu fiz questão de não falar que sou financeiro, porque meu principal chamado é ser pastor. E aí ela falou: não, sua ficha não vai aprovar. Eu falei: eu não quero ficha, eu não estou pegando nada à vista. Eu quero que você faça o negócio aí para mim. Aprovou a ficha. Eu falei para ela: tome. Você aprender. Ele aprovou o nome da minha esposa ainda. Toma 2 vezes ainda. Porque o mundo não reconhece você. Se você falar numa entrevista: olha, eu sou profissional da área de TI, eu sou isso, eu sou aquilo e sou cristão. Se a pessoa aqui do outro lado não for cristão, na hora ela vai virar a cara para você. E na hora o seu currículo vai ser 2º, 3º, 4º. Por mais que seja mais bem qualificado. Por quê? O mundo te persegue. Fala para o seu irmão assim: não deseje nada do mundo. Não queira ter parte com o mundo. Fala assim: o mundo te odeia. Então hoje, nós vemos alguns irmãos expondo o problema. Irmãos, deixa eu te passar um princípio muito importante. Vem aqui, pastor Helder, por favor. Pastor Helder, ele anda comigo já há 4 anos e meio. Quase 5 anos já, né? Já faz 4 anos. Mais de 4 anos. Então, de alguma forma ou de outra, ele conhece quem é o pastor Alexandre. Nós estamos todos os dias quase juntos. Pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Isso se chama discipulado, tá? Líder discipulador. Se você não investe tempo com a sua equipe, você não transfere coração. Mas voltando aqui. Pastor Helder, então, conhece os meus defeitos. Conhece as minhas habilidades. Conhece as minhas carnalidades.
conhece os meus tiques e a minha forma de ser. Então, dentro do corpo de Cristo, eu tenho que ter um comportamento diferente. De o quê? Guardá-lo. Mas só que tem pessoas que fazem questão de ir lá para o mundo falar mal do pastor Helner, do pastor Alexandre. Tem pessoas que fazem questão assim, meu pastor é isso, meu líder é aquilo, minha esposa é aquilo. Falando da família, você fala mal da sua esposa, do seu trabalho. Isso é comportamento de mundo. Isso é ser hostil com aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu fico indignado com isso, porque a minha função, por mais que o pastor Elon tenha problemas, ou eu tenha problemas, nós temos que guardar uns aos outros. Se eu tenho um problema com ele, eu falo, pastor Elon, você está errado nisso, irmão. Precisamos resolver essa questão. Não, vou falar lá assim, eu vi aqui, ô Clodoaldo, viu o pastor Elner? A careca dele aumentou. Aumentou mesmo, brincadeira. O cabelo cresceu, ó. Está crescendo o cabelo, olha os fiozinhos aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero contaminar. Falei, pastor, essa careca está aumentando, precisa melhorar, avançar isso aí. Você entende? Para que eu vou falar para o Clodoaldo? Para que eu vou contaminar o Clodoaldo? Porque quando eu faço isso, eu tenho comportamento de imundo. Mas a minha função é guardar e proteger. Você vê na internet, quantos pastores estão brigando com outros pastores por causa de teologia? Aí você vai lá, liga na rádio lá, escuta toda a briga lá do povo. Eu não escuto mais. Eu não escuto mais, ninguém fala mal. Falou mal de igreja, falou mal de pastor, pode ser pastor de qualquer tipo de pastor. Eu desligo, sabe por quê? Está falando de alguém que foi ungido por Deus. Quando falam mal de um discípulo meu, eu não aceito. Se você vir falar mal de um discipulador para mim, você não vai escutar boas coisas de mim. Se você quiser conselho para resolver o problema com o discipulador, você vai ter. Mas falar mal, eu não aceito. Porque é meu irmão. É alguém que Deus colocou junto comigo. Então, aqui, nessa situação, obrigado, pastor Helner. Nessa situação, estava esse problema. Um falatório de Jesus. Um falar mal de Jesus, e todo mundo era judeu. Todo mundo acreditava em Deus. Mas presta atenção aqui. Mas nem todo mundo queriam ver o poder de Deus, queria ver o mal de Jesus. Então, analisando esse contexto, então aprendemos que não devemos esperar nada de bom do mundo. O mundo não tem piedade de ninguém. E esse texto, avançando agora, mostra o segundo ponto importante. Primeiro ponto, você não tem nada a ver com o mundo. O mundo não tem nada de bom para você. Fala para o seu irmão, o mundo não tem nada de bom para você. Então, nesse ambiente que você lá do seu trabalho, olha aqui para mim, nesse ambiente lá na sua escola, jovem, sua faculdade, nesse ambiente, às vezes no meio da família, que tem um monte de gente que não é cristão, como deve ser o seu comportamento? Vamos analisar a história? Marcos capítulo 3, verso 3, por favor. Olha o que Jesus faz, no meio da situação, homem da mão ressequida lá no cantinho, o povo esperando Jesus curar, para meter o sarrafo nele. Jesus se posiciona no meio da sinagoga, e o que ele faz? E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então, quando isso acontece, isso mostra que Jesus chama esse homem para o meio, por causa da identidade que ele tem. Ou seja, eu não sou moldado pela circunstância, eu que transformo todo o ambiente onde eu estou. Eu não sou intimidado pelo problema da família, eu vou me posicionar como Cristo quer que me posicione. Eu não vou ser intimidado pela situação da empresa, eu vou me posicionar como Cristo quer que me posicione. Então as pessoas ficam com cara feia para você, não vou falar nada aqui não, que aqui não é meu lugar. Não, querido, se Deus te colocou nessa empresa, se Deus te colocou nessa família, se Deus te colocou nesse bairro, se Deus te colocou nessa cela, é porque você tem autoridade para mudar esse ambiente. Você precisa se posicionar. Jesus fez isso. Ele estava naquela sinagoga, falou, espera lá, vocês estão querendo me intimidar? Mundanos, carnais, o diabo e seus demônios querem me intimidar aqui nessa circunstância, sendo que eu tenho um milagre para operar, não vou parar não. Deixa eu te falar, querido, você tem uma família para ser salva em nome de Jesus. Você tem um trabalho para salvar amigos em nome de Jesus. Você tem lá a faculdade para pregar o evangelho em nome de Jesus. Quando você se posiciona de forma correta, você muda o ambiente. Jesus fez isso. E quantos de nós somos intimidados pelo ambiente? Nós estamos entrando agora num projeto Chamados para Fora. Pode desligar essa caixa aqui, está muito ruim essas caixas.
Esse projeto vai levar você a ambientes que não é de igreja. Vamos levar você a ambiente hostil. Às vezes a sua família, até um parente aceita ir para o encontro, para a célula, mas todos os outros vão falar mal de você. E aí, você vai parar ou vai continuar? Pode desligar, só deixa ela só. Você vai parar ou vai avançar? Porque o ambiente é hostil. Você no mundo vai ser sempre hostilizado. Ou seja, vão te perseguir, vão falar mal de você. Jesus não se importou com a circunstância. Ele foi lá na sinagoga e fez. Vem para o meio. O que ele quis dizer? Eu não quero saber de vocês. Fariseus, pode falar o que vocês quiserem. Eu sei quem eu sou. Aí você fala, escuta de alguém. Você não presta. Aí você fica todo iradinho. Não aguento, vou dar soco na cara, vou brigar. Por quê? O que ele está falando é uma verdade? Não, então despreze. Agora, toda vez que você valoriza as mentiras do diabo, você deixa e perde a oportunidade de firmar a sua identidade. Já escutei, inclusive Itaquera, não vou ficar na sua igreja não, pastor, porque sua palavra é fraca. Falei assim, amém, vá com Deus. Isso não me abalou, eu fiquei um pouco triste, logicamente, fiquei assim, poxa, o que será que está errado? Aí perguntei para os pastores, perguntei para quem anda perto de mim, o que você acha da palavra? Não, muito boa. Eu falei assim, amém, então isso que importa. Porque sempre o diabo vai querer te intimidar. Pastor, você vai perder o emprego. Rodrigo, você não é um bom pai. Fulano, você é um canalha. Fulano, você é isso. Aí você fica mal com isso. E me perdoe, se fosse do seu marido, da sua esposa, do seu pastor, do seu líder e dos seus irmãos, até concordo se ficar um pouco mal. Mas do mundo, você está preocupado com o que seu chefe fala mal de você? Você está preocupado porque o vizinho falou que você é isso ou aquilo? Logicamente, tem um comportamento cristão, amém, igreja? Mas uma vez que você está na palavra de Deus, presta atenção. Você é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem pode dizer aleluia? Então, quando nós somos intimidados pelo ambiente que estamos, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Deixa eu te perguntar, como você reage perante as dificuldades da sua família? Os problemas da sua família. Como você reage perante a falta de perdão? Isso é importante. Ser posicionado é colocar a palavra de Deus à sua vista, de tal maneira que você aplique essa palavra. Então, por exemplo, estou mal com o Clodoaldo. Eu preciso me posicionar com essa situação, porque eu não posso ficar sem Clodoaldo, afinal ele é meu irmão, ele é discipulador comigo aqui na igreja. Ele anda na minha equipe. Qual é o meu posicionamento? Perdoá-lo. Liberar perdão e ele me perdoar. E restaurar o relacionamento. Se a esposa te ofendeu, seu esposo te ofendeu, qual é o seu posicionamento? Ir lá e resolver, perdoar e pedir perdão. O irmão está precisando, estava necessitado, você vai lá e abençoa. O outro não sabe o que fazer, você vai lá e aconselha, você se posiciona como Cristo se posiciona em qualquer circunstância. Mas eu tenho raiva da dona Cida. Independente da sua raiva, do seu problema, vence isso e se posiciona corretamente. Ela é sua irmã em Cristo. Quando você age dessa forma, você está dizendo ao mundo espiritual, eu não vou dar valor à minha carne, o que vai ser estabelecido na minha vida é a vida espiritual, é a maturidade espiritual, diga aleluia. Então fala para o seu irmão, posicione-se. Primeiro ponto, Jesus na circunstância. O mundo não tem nada a ver com você, você não tem nada para receber do mundo. Segunda situação, segundo princípio, se posicione perante as circunstâncias. Você está sofrendo? Você está passando por dificuldades? Até quando você vai ficar no seu quarto chorando? Até quando você vai ficar reclamando da sua vida para os outros? Qual vai ser o dia que você vai levantar um clamor em oração e declarar, diabo, sai deste lugar agora em nome de Jesus? Eu sempre falo isso aqui, eu quero reafirmar. Toda vez que existe um problema que passa mais de 20 dias na minha família, eu entro em guerra espiritual. Estava falando com os discipuladores ontem, e falei assim, essa situação na célula vai ficar até quando? Estamos tentando, assim, qual foi a vez que vocês se posicionaram em oração, em jejum, para guerrear espiritualmente por isso? Nenhuma vez. A partir de agora você faça. Como você vai deixar essa situação nessa célula?
as pessoas se perdendo, as pessoas desanimadas. Se posicionem. Então, você nasceu para se posicionar, diga aleluia. Terceiro ponto, Jesus, no verso 3, ele falou assim: disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Aí qual a atitude do homem? Sair do canto e vir até o meio. Pensa a cena, mais ou menos o seguinte: pego lá, vamos imaginar aqui o Diego, está com a mão ressequida assim, e todo mundo aqui querendo me matar. Aí eu falo: Diego, vem aqui no meio agora. Eu falei: rapaz, eu vou esse meio. Todo mundo já quer matar o Alexandre, pastor Alexandre. Se eu for, eu vou levar pedrada também junto com o pastor Alexandre. Eu não vou nada. Eu não vou nesse meio. E aí está o grande problema do cristão. Os milagres não acontecem na sua vida porque você não responde ao chamado que Deus tem para você. Você não desfruta de grandes vitórias porque os grandes desafios você não responde. O chamado de Deus é para aqueles que têm, primeiro, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador. Segundo, aqueles que estão falando: eis-me aqui, envia-me. E terceiro, para aqueles que vão. Não tem como. Se você não sair da sua posição, Deus não pode operar. Se você não mudar o seu comportamento, Deus não pode liberar o milagre. Então Jesus falou para ele: sai do lugar. Olha o contexto hostil, como eu falei, difícil. Jesus já estava sendo opresso pela mentalidade e as palavras das pessoas. Com certeza tinha gente dizendo: ah, seu falso profeta, seu isso, seu aquilo. Ele estava escutando lá no meio. Quando ele chama para o meio, o cara vai dizer: vou ou não vou? Eis a questão. Mas se você não sair do lugar, se você não se posicionar como Jesus se posicionou, o milagre não vai vir. O seu casamento não avança porque você não continua com as mesmas atitudes carnais. Você não prospera porque você não avança nos seus princípios da palavra. Você não é fiel, você não é honroso, você gasta dissolutamente. Você não é curado porque muitas vezes você não tem fé nem para orar mais. Você não posiciona-se. Você não vive o chamado, você não vai. Deus está falando: vem, vai para o culto, vai para a cela, ora, vai para o apelo. Você não sai do lugar. Sempre tem alguém enviado por Deus para te cutucar, para tirar você da posição. E eu te pergunto: você sai da mesma posição? Você sai dessa posição e vai para outro lugar? Se a sua resposta é não, é por isso que você não vive milagres. Os milagres são para aqueles que são ousados em Deus. Fala para o seu irmão: o milagre requer ousadia. E essa ousadia nada mais é do que uma fé na palavra. É sair do natural e entrar no mundo espiritual. Então, nesse texto, esse homem precisou se responder. Deus vai colocar sempre você na posição central, e que é a vontade dEle. Deus quer que eu vou tirar você da beira dos caminhos. Chega de viver uma vida miserável, viver com salário mínimo. Não estou reclamando do salário mínimo, presta atenção. Mas para mim não faz sentido alguém ganhar há 20 anos o mesmo salário. Faz 20 anos, você é cristão, você é homem de Deus, mulher de Deus, e não prospera. O seu casamento nunca melhora. Os seus filhos não são abençoados. Que cristianismo é esse que você e eu vivemos? Não pode ser. Porque o cristianismo é progresso, crescimento, é de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito. Quando eu entendo isso, eu não aceito a posição que eu estou mais. Ano que vem tem que ser melhor que este ano. O meu casamento tem que ser melhor. Irmãos, estou mais cada dia, a senhora vai até reclamar de mim, ainda bem que ela não está aqui. Mas cada dia eu estou mais apaixonado pela minha esposa. Eu vou fazer 18 anos de casado. A cada dia temos mais intimidade espiritual. Cada dia eu entendo mais ela. Cada dia nós estamos mais apaixonados um para o outro. Ela perguntou para mim ontem: Alexandre, você sente que eu sou apaixonada por você? Eu falei assim: eu sinto e vejo essa paixão. E a gente percebe isso, essa crescente na nossa vida. Os meus filhos, eu falo assim: filho, você se sente amado por mim? Cada dia eu sinto mais amado pelo Senhor. Pergunto aos pastores: você se sente investido por mim, pastores? Sinto investindo, sinto que você ama a gente, pastor. Então tem que ser uma crescente em todas as áreas da sua vida. Então responder ao chamado é isso: sair da posição atual e viver uma nova posição em Cristo. Fala para o seu irmão: você tem vivido o melhor do Senhor a cada ano da sua vida?
Você acha que Deus, porque também é uma vergonha, vemos e convenhamos. Imagina o Diego com a mão ressequida, fala, vem aqui à frente. Até então, somente ali a Ágata, as irmãs que estão ali, está vendo aí que está a mão ressequida. Quando eu coloco ele no meio, olha aqui para mim. Quando eu coloco ele no meio, já que largou o neném, vem aqui, Diego. Vem aqui. Vem com a mão assim, ó. Vem aqui, com a mão assim, ó. Olha lá. Mão curta, ó. Você quer mão de preguiçoso. Brincadeira. A mão assim. Até então, olha aqui para mim. Somente aquelas irmãs estavam que eu sabia que ele tinha esse problema. Quando eu chamo ele para o meio, o que está acontecendo? Todo mundo está vendo o problema dele agora. Então você acha que Jesus chamou aquele homem para expor ele? De jeito nenhum. Jesus sabia o ambiente que ele estava. Na verdade, Jesus chamou ele para expor o coração duro, coração incrédulo de cada um que estava naquela região. E para colocar ele no centro da vontade do Senhor. Pode ficar aqui. Então Jesus ficou indignado quando ele falou assim: e aí pessoal, vamos na nossa linguagem de hoje, vocês acham que é lícito eu curar o Diego hoje aqui? Será que é mais importante ele ficar doente ou ele ser curado? Será que é mais importante ele estar morto ou ele reviver? Aí todo mundo aqui fica quietinho, não fala nada. Todo mundo sabe que o melhor é ele ser curado. Todo mundo sabe que o melhor é ele reviver. Mas como querem o mal de Jesus e não estão nem aí para ele, tanto faz como tanto fez. Porque se fosse eles queriam ser curados. Mas como é o outro e está perseguindo Jesus, não quero ver cura não. Eu quero prender você. Então precisou de muita coragem de Jesus, revelação, posicionamento, mas precisou também uma atitude de responder o chamado. Deixa eu te falar algo. As áreas ressequidas da sua vida só vão mudar quando você sair da beirada, da periferia e entrar para o centro da vontade de Deus. Você não vai viver promessa do Senhor no cantinho. Ai minha vida, ai meu casamento, ai está tão difícil, vou chutar o pau da barraca. Você não vive no propósito de Deus dessa forma. Você vive enfrentando a circunstância, se expondo à circunstância. Não que Deus queria expor ele, mas queria mostrar para ele: eu estou com você, eu vou te curar hoje em nome de Jesus. Fica aqui por enquanto, com a mão assim. Aí Jesus chega para ele, vira aqui para mim, fala o seguinte: estenda a sua mão. Estenda. Você percebe que ele estendeu a mão ressequida, vem? Puxa, ó. Mas só que normalmente, volta a mão. Imagine que ele não sabe da história. Ele fala assim: e aí Diego, tudo bem? Me dá sua mão aí. Normalmente ele ia dar o quê? A mão boa. Se ele não sabe que vai ser curado, ele vai dar a mão boa. E por que o Diego, por que esse homem deu a mão ressequida? Por um único objetivo: porque ele sabia que havia poder no nome de Jesus. Verso 5, projeto por favor. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem da mão ressequida: estende a mão. E este estendeu e lhe foi restaurada. Então Jesus pede para o homem para estender a mão. E ele estende a mão mirrada. Ele poderia ter estendido a outra mão. Na verdade, quando ele foi chamado no meio, ele sabia de alguma forma que Deus queria fazer algo na vida dele. E quando ele se posicionou, ele falou assim: então já que eu estou posicionado, eu vou querer esse milagre agora. Querido, já que você está no corpo de Cristo, não abre mão das suas promessas. Não abre mão da palavra que foi liberada. Tem alguns aqui que eu creio, o Espírito Santo está me falando, que Deus prometeu coisas alguns anos atrás e você deixou de crer. A sua mão está mirrada ainda, porque você deixou de crer, você deixou de viver as promessas do Senhor. Mas hoje estenda a sua mão mirrada. Deus quer liberar o poder sobre a sua vida. Deus quer liberar milagres sobre a sua vida. Para de ficar chorando, sai da periferia, estenda a sua mão e hoje é o seu milagre em nome de Jesus. Creia nisso. Pode ir para esse lugar, obrigado. Então Jesus disse também à mulher samaritana, quando estava lá no poço: onde está o seu marido? Ela poderia falar assim: eu não tenho marido. Quem fala para você que eu sou casada? Ela falou o seguinte: olha, o marido que eu tenho, na verdade não é meu marido. Foi sincera.
Então a sua transparência com Deus, a sua disposição de mostrar a sua debilidade, a sua disposição de mostrar a sua fragilidade, libera poder de Deus na sua vida. Até quando você vai levantar assim, não preciso de nada? Não, estou bem. Não, minha família é maravilhosa. Está caindo o mundo na sua casa e você não abre o coração. Está caindo o mundo na sua família e você não abre o coração. Você está perdendo os seus filhos e você não abre o coração. Você jovem, a sua família, seus pais estão indo para o inferno e você não abre o coração, precisa de oração. Você está passando necessidade financeira, problema na saúde, a sua célula não multiplica e você está de boa. Porque você não quer se expor. Você não quer ver exposição. Lembro uma vez que eu estava liderando uma célula. Na verdade, era discipulador. Era discipulador de 2 células na época. Eu tinha uma célula que eu liderava e o outro líder liderava, que era o Bruno. E começou um ano, desafios grandes, era o 2013, 2012. Falou que aquele ano seria o ano da colheita, enfim, tinha uma palavra profética. Não lembro qual foi. E eu lembro que começou, nós trabalhamos em eventos pontes, ninguém ia para o evento ponte. Nós trabalhamos encontro, não levamos ninguém para o encontro. Naquela época tinha 5 encontros no ano. Eu estava no 4º encontro do ano e não tinha levado ninguém para o encontro com Deus. Aí eu cheguei assim, muito mal para o meu pastor. Falei, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou com a mão ressequida. Está aqui, olha aqui, ó, não consigo levar uma pessoa para o encontro. As minhas células não multiplicam, não avançam. Estão desanimados, pessoal. Aí ele começou a perguntar, você está fazendo isso? Você está orando? Você está buscando essa estratégia, tal. Aí no final ele tem uma palavra de conhecimento. Alexandre, Deus está forjando você para coisas maiores. Deus falou claramente no meu coração, espere. Esse próximo ano, o que você não conquistou vai ser 10 vezes maior. Irmãos, sem brincadeira, 2013, nós saímos de 20 pessoas para 70 pessoas na rede. Foi quando eu fui assumir a igreja do Morro Doce. E deixamos o grupo de pessoas lá. 70 pessoas, levantei um discipulador lá na Lapa. E por que disso? Porque eu me expus a um problema. Lembro do meu casamento também. Uma vez, estava no retiro de casais, tinha uns 8 anos de casado, 7 anos. E eu achando que eu era um grande marido, né? Todo marido pensa isso, né? Eu sou um bom marido. E eu falei, teve uma conversa lá assim, fala para o seu esposo e para a sua esposa aquilo que você não se agrada dele, que você fica muito mal. Eu falei, essa senhora vai ter nada para falar de mim. Ela falou assim, ó, eu fico muito mal quando você está nervoso e você me expõe diante das pessoas. Na hora, é como se fosse um filme. Deus me mostrou 10 momentos que eu deixei ela envergonhada. Na hora, assim. Eu fiquei tão mal com aquilo, tão mal, não por ela ter falado isso, mas pelo a canalice e a atitude que eu tinha com ela. Pastor, você fazia de propósito? Lógico que não. Eu fazia sem revelação. Mas quando Deus me revelou, eu falei para ela assim, expus minha mão mirrada. Falei, realmente eu sou desse jeito. E eu estou disposto a mudar. E a partir daquele dia, irmãos, Deus foi trabalhando na minha vida. Aconteceu mais algumas vezes, mas hoje ela pode falar com muita tranquilidade, que eu mudei completamente. Deixa eu te falar, mais uma vez, se você não expor a sua mão, não estender a sua mão para Jesus, Ele não pode mudar a sua vida. Se você não estender a sua mão para Jesus, Ele não consegue te prosperar. Eu fico perguntando aqui, nós fizemos o curso de finanças aqui em Itaquera. Está terminando já. Esse curso de finanças tinha um objetivo, eu falei várias vezes no culto, você que está endividado, precisa fazer esse curso. Veio 50 pessoas aqui. E eu conheço muitos irmãos, aqui já vai uma exortação para você, que tem problemas financeiros, que não sabe administrar bem os seus recursos, que não sabe princípios da palavra de Deus na área financeira, vive na pindaíba e não veio participar. Sabe o que significa isso? Você continuou com a mão mirrada. Mas Deus é um Deus gracioso e vai te dar mais oportunidade, diga aleluia. Fala para o seu irmão assim, ano que vem tem um curso completo de finanças. Aí vão ser 2 meses. Eu quero que você entenda. As oportunidades que você tem é para que Deus transforme a sua vida. Diga aleluia.
E aí, por último, a equipe de louvor já pode subir, por favor. Está lá em Lucas capítulo 6, verso 6. Estamos terminando. Jesus pede para ele estender a mão mirrada. E essa mão é a mão direita. Então, o Evangelho de Lucas aponta claramente que a mão que estava doente era a mão direita. E normalmente, olha aqui para mim, a mão direita aponta para, eu sou canhoto, mas a grande maioria das pessoas são da mão destra, são destros, né? E essas pessoas têm mais habilidade na mão para trabalhar, para pegar as coisas. Enfim, essa mão direita é muito importante para quem tem, para quem é destro. Eu, por exemplo, se tiver alguma fatalidade na minha mão esquerda, eu estou perdido. Até reaprender as coisas vai ser complicado. Então a mão direita é muito importante. E ele tinha essa mão sem habilidade. E a Bíblia fala que a direita aponta para autoridade. A direita aponta para poder. Tanto que o Senhor Jesus está sentado aonde? À direita do Pai. Então a direita aponta para poder. Então, o que significa mão direita mirrada? Você perdeu a autoridade nesta área da sua vida. Você perdeu os princípios dessa área da sua vida. Deus não consegue operar porque você não tem autoridade. Por isso que às vezes uma célula, você ora e parece que não vai. Porque você perdeu a autoridade. É por isso que no casamento você fala, e as coisas não acontecem. A esposa não muda, o esposo não muda, os filhos não discutam, porque você perdeu a autoridade. Deus precisa restaurar a sua autoridade para que a sua mão seja normalmente, volte ao normal, e você viu o poder de Deus. Eu converso com os casais, muitos casais eu converso. E eu falo o seguinte: o que está faltando em você é autoridade. E não é autoridade, cala a boca mulher, porque quem manda aqui sou eu. Não estou falando disso. É a autoridade da palavra, a autoridade do poder. A autoridade onde você fala cura, a cura vem. A autoridade onde você declara e você vai ver milagres acontecendo. Onde as pessoas olham para você e falam: uau, esse homem tem poder, essa mulher é cheia do Espírito. Então você precisa ter autoridade. Esse homem tinha perdido a autoridade na família, a autoridade da vida. E Deus restaurou toda a autoridade. E a Bíblia fala com muita clareza que eu e você temos poder de Deus para expulsar demônios, para curar os enfermos, para estabelecer o reino de Deus aonde quer que nós estejamos. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei se tem uma área da sua vida ressequida. Olha aqui para mim. Eu não sei se você tem vivido dias difíceis em alguma área. Mas preste bem atenção. Dias difíceis. Dias difíceis apontam para duas coisas apenas. Ou é uma debilidade da sua autoridade, ou é Deus mudando você de cenário. Repita aqui para mim, olha aqui para mim. Dias difíceis apontam para dois cenários. Ou Deus está mudando você de padrão, um novo nível, mas também precisa de autoridade. Ou você está deixando de exercer a autoridade. Eu sinto claramente que em Itaquera, Deus, depois desse projeto, chamados para fora, depois de 21 dias de jejum, nós vamos mudar de patamar e autoridade em nome de Jesus. Por que disso? Porque Deus já me falou. Esse é um ano dos 1000 membros com 100 células. Esse é um ano de levantar mais obreiros em nome de Jesus, do mais tardar no meio do ano que vem. Esse é um ano que nós vamos multiplicar muitas células. Esse é o ano de casamentos serão restaurados. Esse é o ano que a prosperidade vai bater a sua porta. Eu oro toda terça-feira e todo sábado de manhã com os irmãos. Não aceito famílias com menos de 3 salários mínimos nessa igreja. Não aceitamos. Você não vai viver com salário mínimo em nome de Jesus. Eu não aceito, porque viver com salário mínimo é viver com o mínimo. Não pode. Você é filho de Deus. Você tem que ser próspero. Eu não estou falando prosperidade de ser rico. É ter o suficiente para cumprir o seu propósito. Deus vai restaurar o seu casamento em nome de Jesus. A alegria lá de quando vocês eram jovens, vai ter prazer de viver na intimidade, na família, no prazer de estar juntos. Os seus filhos vão te honrar, pais, os seus pais vão te honrar, filhos. Vai trazer de volta. Hoje é o dia de você estender a sua mão. E aonde está esse poder? No sangue de Jesus.
O sangue de Jesus tem poder de restaurar todas as coisas. Hoje é o dia de você sair da periferia, vir para o meio, estender as mãos para o Senhor, falar: Senhor, muda a minha área, muda a minha vida nesta área, muda o meu casamento, Espírito Santo, muda a minha família, me traz a prosperidade do céu, Senhor, vem me curando nesta noite, multiplica a minha célula, multiplica a minha rede, muda a minha história, Espírito Santo. Estenda a sua mão hoje, estenda a sua mão direita hoje, de forma simbólica, fala: Senhor, muda a minha vida, muda a minha vida, Espírito Santo, porque eu não quero mais estar com a mão ressequida. Eu quero a autoridade dos céus, eu quero a manifestação do teu poder. Pega a sua ceia, por favor. Eu não vou fazer apelo por causa do nosso horário, mas eu quero que você tome a ceia comigo, declarando a autoridade no sangue de Jesus, declarando o poder no sangue de Jesus. Quem não tem ceia, levanta a mão, por favor. Todos pegaram ceia. A ceia é para quem é batizado nas águas e reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta aceitar Jesus, você tem que aceitar e batizar nas águas. Pastor, quando vai ter batismo? No dia 2 de dezembro, vamos ter um grande batismo. Vamos batizar 200 vidas aqui em Itaquera, em nome de Jesus. E você faz parte disso. Pega o seu pão. Pega o seu pão com a mão direita. E levanta e fala assim comigo: Senhor Jesus, este pão é a representação do seu poder na cruz do Calvário. Ao comer deste pão, eu como de vida, eu como de poder, eu sou alimentado, eu sou provido de tudo aquilo que eu preciso para estabelecer a tua autoridade na minha vida. Ao comer deste pão, eu tenho sustentação para cumprir o propósito de Deus, em nome de Jesus. Pega o seu cálice e fala assim comigo: Senhor Jesus, esse cálice é o sangue da nova aliança, sangue este que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ao beber desse cálice, eu bebo da sua vida, eu bebo da sua autoridade, eu piso na cabeça do diabo e estabeleço o reino de Deus na minha casa, no meu trabalho, no meio da minha família, aonde eu pisar a planta dos meus pés, a autoridade dos céus está sobre mim, porque eu sou filho amado, eu sou sacerdote real, eu sou nação santa, povo exclusivo de Deus, para expulsar e destruir toda a obra do diabo e estabelecer o teu reino nessa terra, em nome de Jesus. Ao comer desse pão, ao beber desse cálice, anunciai a morte dele até que ele venha. Quando você come desse pão, anuncie esse cálice, você está estendendo a sua mão direita e falando o seguinte: toda a autoridade está sobre mim, todo o poder está sobre mim. Feche seus olhos antes de beber e comer e fala assim: toda a autoridade está sobre mim. O diabo não tem poder de tocar minha casa, minha vida, minha família. O diabo não tem poder de continuar agindo nesta área da minha vida. Hoje eu decido andar em autoridade. Hoje eu estabeleço o reino de Deus. Hoje eu estabeleço a vontade do Senhor na minha vida. Eu vou sair da periferia e entrar no meio. Vou expor as minhas debilidades ao Senhor Jesus e viver a promessa do Senhor na minha vida. Eu declaro vida de Deus, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Coma do seu pão, beba do seu cálice, agradeça ao Senhor por esse dia tão precioso, por essa ceia tão maravilhosa, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. E não é o seu lugar, o amor assim. Compartilhe com a sua família, com a sua esposa. Fala assim: nós temos uma aliança e juntos em autoridade estabelecer o reino.
Tamo junto. Vai estabelecer o reino de Deus. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Eu queria que você agora abraçasse seu irmão, sua esposa, sua família. Vamos orar junto, declarando autoridade e unção para conquistar todo o propósito de Deus. Se prepare para esse jejum. Vamos viver a promessa, Senhor. Comece a orar, comece a liberar a unção. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nesta manhã o poder e a unção do Senhor sobre cada uma das vidas. Eu declaro, Pai, que a autoridade, a mão será, Senhor, voltada ao normal. A sequidão será, Senhor, liberada agora por poder e unção de Deus. Eu declaro vida, eu declaro unção, eu declaro poder. Libera agora, abre a sua boca e declare: nós somos cheios da vida, nós somos cheios do poder. Estabeleceremos o reino de Deus aonde quer que nós fomos. Eu declaro poder, poder, unção, unção, vida, vida, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu quero abençoar você essa semana, uma semana poderosa de graça e unção, uma semana de vida e poder. A sua mão não será mais ressequida.